No vídeo de hoje, o Santos mais do mesmo. Novidade? Nenhuma, que a gente viu ontem em Itaquera. Nenhuma. Aquilo que eu disse depois do jogo contra o Guarani está cada vez mais reforçado. Não vai dar. Alô, craque Neto. Não vai dar. Se não contratar, não vai dar. O presidente está dizendo que a coisa está feia, tem que contratar. Mas, ok, constatar o problema é importante. É o primeiro passo, constatar e admitir. Só que você tem que agir. E rápido. E também vamos falar do Clássico Mineiro, o clássico da virada de chave pro Atlético. E o Cruzeiro, cornetada, pressão em cima do Tite. Já? Já. Isso é Brasil, né, galera? Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Boa segunda, boa semana. Última semana de janeiro. Ontem você estava trocando os presentes de Natal. Essa semana já acaba janeiro. Meu Deus do céu, vambora. Espero que você não tenha passado fome ontem. A dica que eu sempre dou é essa: o dia que o pai não aparece para fazer vídeo, pegue vídeos antigos, assista algum Jorge Igor Responde, onde eu falo sobre a vida, sobre física quântica, sobre os astros, sobre qualquer coisa. Enfim, mas estamos aqui nesta semana. Boa semana, abençoada semana para todo mundo. Vamos falar do Santos primeiro. Eu vi ao vivo o primeiro tempo ontem do Santos, antes de entrar na transmissão do Clássico Mineiro, e à noite eu vi o segundo tempo. Que jogo pobre, né? Que jogo ruim, que jogo terrível de ideias. Eu quero falar também, eu espero não esquecer, da renda em Itaquera, dos preços dos ingressos, das reclamações dos santistas. Eu quero chegar lá, né? Tivemos ontem 30 mil pagantes em Itaquera. Chegaremos lá. Mas vamos lá, voltando, para falar do jogo. Que jogo pobre fez o Santos ontem. Que jogo pobre também fez o Bragantino. Verdade que, se você for olhar o que os goleiros fizeram, quem obrigou o goleiro adversário a trabalhar no jogo foi o Red Bull Bragantino, não foi o Santos. Não tem uma defesa do Cleiton. E o Cleiton tava doido para fazer uma cagada ontem. Meu Deus do céu, o Cleiton entrou louquinho para fazer, né, alguma lambança. E o Santos não aproveitou. O Santos não aproveitou uma jornada claramente ruim do Cleiton. Mais uma, né? Acho que é um goleiro desses goleiros aí hoje de Série A, goleiros que são titulares na Série A, eu acho que é aquele mais questionável. Agora, quem botou realmente o outro goleiro para trabalhar foi o Bragantino. Primeiro tempo, aquele chutão do Cleiton, desvio do Lucas Barbosa, a bola vem pingando, uma porrada do Sacha. E o Brazão pega. E no finalzinho do jogo, uma bola em profundidade do Matheus Fernandes para o Fernando, defesa do Brazão. Foram as duas únicas defesas no jogo. As duas únicas vezes em que os goleiros trabalharam no jogo. Não teve mais nada. Se você for olhar, chance do Santos é aquela jogadinha ali de pé em pé, Arão, Gabriel Menino, Zé Rafael, aí chega no Gabriel e o Gabigol bate por cima. Só teve isso. Só teve isso. A rigor, assim, chance real do Santos, só isso aí. Muito pouco, né? O Santos tem 4 gols em 5 jogos no Campeonato Paulista. O Santos está entre os piores ataques do Campeonato Paulista. O Santos é um time que não consegue fazer pressão suficiente para roubar a bola do adversário com intensidade. É um time que não consegue acelerar a troca de passes quando tem a bola para tentar quebrar uma marcação adversária. E é um time que se defende mal porque tem zagueiros que não são confiáveis. Meu amigo, se esse não é um panorama muito preocupante, eu não sei o que é. Não tem como eu te vender uma realidade que não existe. Não tem como eu chegar aqui há 2 dias da estreia no Campeonato Brasileiro, fora de casa, contra a Chapecoense, onde é sempre chato jogar, e a Chapecoense que goleou no fim de semana no Campeonato Catarinense. Não tem como eu chegar e dizer para você, fica tranquilo. Fica tranquilo que vai dar certo, porque é a camisa do Santos, é a tradição do Santos, é o tamanho do Santos, é a grandeza do Santos. Não, galera, é a realidade. A realidade, ela não é nada boa. O Santos perdeu jogadores, o Santos não repôs, o Santos tem atletas que já não têm a mínima condição mais, já não transmitem a mínima confiança, né? Você tem um Escobar hoje ainda disponível, é uma loucura. Você tem um Mike, você precisar do Mike hoje é uma loucura, com tudo que ele mostrou até hoje, desde que chegou no Santos. Você precisar do Lautaro Dias é uma loucura. Claro que você pode discutir estratégias do Vojvoda. Você pode discutir se ele precisa mudar o sistema. Eu vi muito debate sobre isso, né? Pô, coloca mais gente no meio-campo.
tenta circular um pouco mais essa bola no meio-campo, foge do 4-2-4, faz alguma coisa diferente. Ok, até em termos de desenho, ele não tem mudado muito, mas em peças ele tem tentado. Por exemplo, Miguelito, e o Miguelito foi bem. Miguelito, até esqueci de falar, depois eu fiquei, caramba, eu esqueci de falar disso. O Miguelito entrou bem contra o Corinthians. Entrou bem, Miguelito entrou bem. Lautaro Dias deu um pouquinho mais de profundidade, mas tecnicamente não contribui com nada. O Robinho Júnior não tinha entrado tão bem contra o Corinthians. Então ontem, Miguelito arriscou um pouquinho mais o Vojvoda e o Miguelito foi bem. Acho que o Miguelito é um cara que, se tiver mais minutos, num processo de evolução, pode ser importante para o Santos. Eu não contaria com o Miguelito como a solução do lado esquerdo como titular para a temporada inteira. Eu acho que o Santos tem que ir ao mercado. Mas é muito mais uma opção muito mais viável do que, por exemplo, você largar o Lautaro Dias lá. Muito mais interessante, né? Pode te oferecer muito mais. Então, gostei do Miguelito. Matheus Xavier tentando, né, arriscando um pouquinho, tentando dribles e tal. Errou algumas vezes, mas normal, né? Normal. É garoto, vai errar, tá tentando espaço do time. Um time que não rende, um time que não encaixa. Então, ele tem tentado alguma coisa em termos de peças. Mas, por exemplo, Miguelito, coitado. Miguelito ontem, tinha hora que ele pegava a bola, vinha 2, 3 caras. Se precisar contar com uma ajuda do Escobar ofensivamente, esquece. Defensivamente ele já não consegue, imagina ofensivamente. Aí ficava lá, coitado do Miguelito, tentando fazer alguma coisa meio sozinho. Agora, tudo bem, podemos discutir se na parte tática o Vojvoda pode fazer alguma coisa diferente, tentar um desenho diferente. Ok, essa eu acho que é uma crítica, eu acho que esse é um debate interessante. Mas eu vou insistir. Este não é o maior problema. O maior, claro, ele tem que achar solução, porque ele tem uma estreia de Brasileiro quarta-feira e um clássico altamente decisivo no sábado contra o São Paulo. Clássico muito importante. Ok, então ele é o que tem, já que ele está aí, e o que tem para trabalhar é isso, é a atribuição do treinador encontrar uma solução com isso que ele tem nas mãos. Beleza, não vou contrariar esse pensamento, que é lógico. Ok. Agora, o maior problema não é o sistema tático. Não é o 4. Não aceite que te vendam isso, tá? Pode ser que alguém esteja querendo te vender isso. Sei lá por qual motivo. O maior problema é o 4-2-4 do Vojvoda. O maior problema é as suas escolhas do Vojvoda. Não, o maior problema... Isso também é um problema. Mas o maior problema é a falta de peças que o Vojvoda tem para trabalhar. O maior problema é precisar ter o Escobar, porque vendeu o Souza e só sobrou o Escobar. E o Vinícius Lira, que é um garoto. É precisar botar o Lautaro Dias. Esse é o maior problema. É ter um atacante como o Tiquinho Soares, que custa o que custa por mês e não pode jogar porque não rende, porque não consegue andar em campo. É ter um Bilal Brahim ganhando o que ganha e que não tem minutos em campo. Simplesmente ninguém sabe, ninguém viu. Sumiu o Bilal, sumiu. Mas o dinheiro está sumindo também. É um dinheiro que vai para a conta do cara. O cara não traz nenhum retorno técnico ao Santos, nenhum, zero. Isso é problema. Isso é coisa de clube desestruturado, isso é coisa de clube desequilibrado. E aí o presidente Marcelo Teixeira, de novo, a exemplo do que tinha feito quarta-feira, após o clássico contra o Corinthians, ele conversa com os jornalistas, ontem na zona mista da Neoquímica Arena, vai lá e diz, nós precisamos contratar para ontem, precisamos acelerar. Aí até alguns colegas perguntaram de nomes, né? O Felipe Camargo perguntou da situação do Michael, e aí o presidente falou, não vou ficar falando de nome, porque enquanto não tem nada certo, né, falar de nome só atrapalha, e é verdade. Tudo que foi dito ali pelo Marcelo Teixeira, depois do jogo, é verdade. Tem que contratar para ontem, precisa acelerar o processo de reforços do time, não adianta ficar falando em nome, porque quanto mais fala em nome, mais atrapalha. Tudo isso é verdade, mas beleza, precisamos passar desse primeiro estágio, presidente. O senhor constatou e admitiu o problema, que é uma coisa muito difícil, muita gente não admite o problema que tem, seja ele de que natureza for. Assumiu, admitiu, temos um problema. Ok, então agora precisamos achar a solução rapidamente para esse problema. Eu acho que é um discurso do Marcelo Teixeira, a minha leitura, tá? Depois de eu ver, né, eu fui lá, eu vi que tinha um corte lá da fala do presidente, que rodou pra caramba, depois eu fui procurar, como eu vi o Felipe lá com o microfone da 105, eu fui procurar a live da 105 FM para ouvir todo o papo com o Marcelo Teixeira, com um áudio legal, então prestei bem atenção e depois fiquei refletindo. Me pareceu que o presidente jogou uma pressão, sem citar o nome dele, pro Alexandre Matos.
Me pareceu que o presidente fez uma cobrança, sem citar o nome, ao executivo de futebol do Santos. Quando ele fala reiteradas vezes, olha, precisamos acelerar esse processo de contratação, precisamos dar peça para o treinador, precisamos ser rápidos no mercado, precisamos ser ativos. Me parece que é tipo assim, a bola é sua. Eu te contratei para fazer isso aí, você é o executivo que cuida dessa área, né? Você é o cara que tem a responsabilidade de mapear, olhar o mercado, buscar jogadores, fazer as negociações, fazer o trabalho de convencimento para trazer o atleta. O tempo está passando, não está chegando ninguém, a bola é sua. Agora, eu só espero, presidente, de verdade, se a questão é, vamos empurrar a bola para o Matos, porque é para ele mesmo, essa função é dele. Mas, obviamente, quem assina o cheque é o senhor, né? O regime do Santos é presidencialista, então, por mais que o Matos tenha autonomia para trabalhar, no final as coisas passam pela sua avaliação. Que não se cometa o erro Bilal Brahimi de novo, nunca mais no mercado. O Santos não tem o direito, clube nenhum tem direito de fazer isso, de errar como errou na contratação do Bilal Brahimi, na contratação do Tiquinho. Foi um erro, inclusive, do próprio presidente, que falou, não, trouxemos um cara que estava bem do Botafogo, e não estava. A margem de erro para o Santos, nessa piscina de tubarões que é o futebol brasileiro, como eu sempre digo, gente, acordem. O Cruzeiro pagou o valor mais caro da sua história para trazer o Gerson. O Cruzeiro segurou uma pressão, um assédio, um interesse do Flamengo pelo Caio Jorge. Trouxe um técnico que custa o Tite. Olha o que o Cruzeiro está investindo. O Palmeiras tirou um titular do Botafogo. Titular e capitão do Botafogo. Foi lá e vem. O Flamengo está prestes a pagar 40 milhões de euros no Lucas Paquetá, de euros. É mais ou menos o que o Real Madrid veio aqui pagar pelo Endrick, pelo Vinícius, o Flamengo está pagando para tirar um cara da Premier League. Amigo, é uma piscina de tubarões. O Fluminense, que não tem a grana desses três, foi lá e pegou o Savarino do Botafogo, pegou o Arana do Atlético, o Arana não está bem há muito tempo, isso é verdade. Pegou o Gêmeos, que foi um zagueiro de destaque do Mirassol, e está tentando trazer mais jogadores. É uma piscina de tubarões. Não dá para o Santos errar. Ah, não, trouxemos o Bilal Brahimi, mas não deu certo. Ah, mas quem foi que contratou? Quem pegou o Bilal? Quem se interessou pelo Bilal? Quem foi atrás do Bilal? Não sei. Um empurra o Bilal pro outro, né? Então, não dá, gente, não dá para errar tanto. Falando sério, né? A gente brinca, a gente faz trocadilho, a gente tenta dar uma zoada para deixar uma coisa leve, mas é pesado, não dá, cara. Não dá, porque o Santos fica muito para trás. Muito para trás. E aí o Santos vai jogar. Se isso continuar como está, vou repetir, vou falar todas as vezes em que for necessário. O Santos vai jogar uma pressão desgraçada e desproporcional em cima do Neymar quando ele voltar e em cima do Gabigol. Eles vão ser os caras, se não mudar nada em termos de elenco, e eu acho que vai mudar, e o Santista espera que mude, o Santos vai jogar uma pressão excessiva em cima desses caras. Neymar resolve aí. E o Neymar não tem condição física de carregar o piano sozinho o ano inteiro. Ele vai resolver pontualmente. O Gabigol não vive o seu auge de 2019, 20, 21, 22. Não vive. Não vive. Ele também não vai conseguir carregar sozinho. Vai resolver um ou outro jogo. Como resolveu contra o Novo Horizontino, como empatou o jogo na bola parada contra o Corinthians. É pouco. É ficar no fio da navalha para fazer 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Vai sofrer de novo. A não ser que as contratações venham. Do jeito que está, vai sofrer e vai sofrer muito. Só para falar dos ingressos, eu estou vendo a renda aqui de ontem, público pagante 30.340, com uma renda bruta de R$ 2.344.295. O Santos errou demais, errou feio nessa política de ingresso. 30 mil pessoas e olhe lá, foi o que deu. Assim, tudo bem, foi uma renda superior a 2 milhões, que o Santos não consegue na Vila Belmiro. Não consegue. Para fazer 800 mil na Vila Belmiro, é um sacrifício. Isso é verdade. Agora, o Santos escolheu jogar um preço alto para bater essa faixa dos 2 milhões e ter o estádio não completamente cheio. É muito feio, né? É muito feio. E a gente sabe como essas coisas hoje são, né? Como é rede social. Tem clube que não cede o seu estádio para o outro porque tem zoeira da rede social. Porque, por exemplo, quando o Santos, na semifinal do Paulista, lotou a Neoquímica Arena contra o Red Bull Bragantino, botou mais público que o Corinthians, isso virou uma zoeira de rede social, os corintianos não gostaram.
E agora o Santos vai pegar o troco disso aí. Porra, 30 mil que vocês botaram na arena, ó a torcidinha de vocês. Vai ter que escutar calado. Não foi capaz de lotar a Neoquímica Arena. Ah, o preço estava muito caro? Estava demais, estava um absurdo. A fase do time é péssima? É. Mas o rival não quer saber disso na hora de zoar. Então é um dano à imagem da instituição, é um dano à imagem da torcida do Santos. O Santos tem torcida para lotar a Neoquímica Arena? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Agora, 200 pau no ingresso. 200 pau no ingresso, num jogo que nem é clássico, com o time que vem se apresentando tão mal, sem o Neymar disponível. Pelo amor de Deus, obteve lá o resultado financeiro pretendido? Parece que sim. Mas não obteve, não proporcionou a mais torcedores do Santos a experiência de ver o time na capital, o que é tão raro. Muita gente ficou fora, não teve condição de ver. E não proporcionou um ganho técnico, porque a gente sabe que a torcida influencia. A gente sabe que o estádio lotado a seu favor tem influência no resultado muitas vezes. E o Santos não proporcionou isso a ele mesmo. A ele mesmo. Acho que o Santos errou, cometeu um erro, e vamos ver se ele aprende com esse erro, né? Aí vamos ver se depois admite o erro e aí corrige o erro, porque também não adianta, né? Admitir e continuar errando. Uma pena. Ontem um domingo ruim, domingo amargo, domingo triste para o Santista, que já está passando por tantos domingos assim há muito tempo, né? Há muito tempo, é triste. Vamos falar do Clássico Mineiro que eu narrei ontem na GE TV. A vitória de virada do Atlético. O Atlético não tinha vencido nenhum jogo no ano ainda, tinha empatado os 4 primeiros no Campeonato Mineiro, verdade que nem todos com o time titular. Ontem foi com aquilo que tinha de melhor. Se você olhar o mercado que o Atlético fez, 4 dos 6 reforços estavam em campo, né? O Preciado acabou se machucando no começo do jogo, o Renan Lodge fez um bom jogo, o Vitor Hugo no meio-campo foi uma surpresa, né? Muita gente não esperava, ele acabou ganhando ali a posição do Igor Gomes. O Igor Gomes depois acabou entrando quando o Preciado machucou e não entrou tão bem assim, apesar de ter acertado a trave no final, e jogou o Maicon também. O Atlético, em alguns momentos, me deu a sensação de uma certa ansiedade, de uma certa afobação, de um time que tentava. O Atlético subia a marcação, tentava atrapalhar a saída do Cruzeiro, mas quando retomava, quando conseguia êxito na recuperação da bola do Cruzeiro, o Atlético me parecia um time muito acelerado, muito afobado na hora de construir as suas jogadas e acabava errando, não? Então ele recuperava a bola ali perto do ataque, mas não tinha tanta clareza de como chegaria ao gol adversário. E aí ele acaba tomando aos 25 minutos o gol do Caio Jorge, porque tem uma questão hoje no Atlético que precisa ser resolvida para anteontem, que é a fragilidade da sua defesa, né? É um lance aí que a defesa cochila, o Caio Jorge vem nas costas do Júnior Alonso, completamente livre, o Renan Lodge está pertinho do Caio Jorge e ele fica ali parado, me parece que tentando fazer uma saída para deixar o Caio Jorge em impedimento, dá um passo para trás, Caio Jorge aparece em condições, então é o cochilo do Renan Lodge e um cochilo do Alonso, e ele vai lá com muita frieza, dá uma cavadinha na frente do Everson e faz o gol. Então, o Atlético teve muitas adversidades no primeiro tempo, né? A afobação foi um adversário que o Atlético teve no primeiro tempo, a lesão do Preciado, que acaba mudando um pouquinho, né, o sistema, o gol que toma aos 25, e o lado psicológico com o pênalti que não foi marcado em cima do Bernard. Para mim, elementos para pênalti. Porque o Bernard recebe a bola na área, ele vai dar o traço do Kaique, o Kaique está passando do ponto da bola, ele não vai ter condições de conter o avanço do Bernard sem usar aquele braço, não vai ter condição de dividir, porque ele já está passando da bola, e aí, com esse braço aberto, ele impede que o Bernard avance e tenha condições de finalizar. Para mim, foi pênalti para o Atlético, não marcado pela arbitragem. Uma arbitragem ontem ruim, né? Árbitro de fora, veio o árbitro do Espírito Santo e tal. O Atlético queria árbitro de fora e o Cruzeiro queria árbitro local, ou o contrário, enfim, os dois estavam divididos nessa ideia, aí fizeram um acordo, vamos sortear então, para ver se é árbitro de fora ou árbitro caseiro. Aí fizeram o sorteio na sede da Federação Mineira, deu árbitro de fora. Veio o árbitro do Espírito Santo muito ruim, né? Como é a arbitragem brasileira de uma maneira geral. E aí, no segundo tempo, esse ímpeto do Atlético, essa tentativa de imposição, de acelerar um pouco mais o jogo, ela veio acompanhada de oportunidades para empatar o jogo, de volume ofensivo. Aí as chances começaram a surgir. E com 10 minutos tem um empate, uma bola esticada,
O Dudu ganha da marcação na linha de fundo, cruza para a área e o Bernard empurra para a rede. O Atlético tinha voltado com mais apetite ainda para o segundo tempo e com um pouco mais de lucidez para tentar botar essa bola no chão, para tentar fazer com que essa agressividade se transformasse em gols. E com isso, o Cruzeiro foi ficando para trás. E o Atlético foi meio que empurrando o Cruzeiro para o campo dele no segundo tempo. E o Dudu muito bem pelo lado esquerdo, tá? Precisamos falar disso. Uma boa partida, uma boa, interessante partida do Dudu. Os zagueiros ainda são um problema. O Renan Lodge apareceu bastante ofensivamente. O Preciado não tem muito o que avaliar porque ficou 20 minutos em campo. Gostei da partida combativa do Maicon em muitos momentos. Igor Gomes, como eu disse, não entrou bem. Dudu me pareceu muito bem. O Bernard menos que o Dudu, mas também contribuindo com algumas jogadas pelo lado direito, mais do primeiro tempo, né? O segundo tempo ficou um pouco mais concentrado em cima do Dudu. E o Hulk, ele estava ali brigando com a zaga, trombando, tentando arrumar algumas faltas, teve chance de bola parada. Mas é um jogador talentoso, com um alto poder de decisão, e quando chegou a bola em condições, ele fez o que fez, né? Uma bola metida. Primeiro, o Fabrício Bruno vai fazer o lançamento para tentar sair jogando. O Atlético recupera a bola no meio-campo. Isso aconteceu muito no jogo, né? Dos dois lados, né? De muita saída esticada e bola recuperada, bate e volta. E aí ela chega no Scarpa, o Scarpa dá o passe para o Hulk. O Hulk, quando recebe, tem o Dudu na esquerda se deslocando para receber. E na hora que eu estou narrando o jogo, eu não disse isso na narração, mas pensei, falei, ele vai dar o Dudu, né? Dudu. E não. Aí veio o Jonathan Jesus, ele dá. O Jonathan Jesus está fazendo o movimento, me parece até para bloquear uma tentativa de passe para o Dudu. Ele corta para o outro lado, ele dá o come para dentro, o Jonathan Jesus fica sem pai nem mãe, e a batida é maravilhosa para vencer o Cássio. Cássio que ainda salvou 2 chances do Scarpa para fazer o terceiro, né? Uma logo depois do segundo gol e uma no finalzinho do jogo. E aí um golaço do Hulk, que deu a vitória ao Atlético. Um jogador de uma importância, assim, difícil até de mensurar para a história do Atlético Mineiro. Um jogador fundamental para tudo que esse clube viveu nos últimos anos. Sim, um dos maiores ídolos e para muitos até o maior ídolo da história do Atlético Mineiro. E fez um golaço, decidiu o jogo, depois de tudo que passou, né? Nesse início de ano, essa novela do vai, não vai, fica, não fica. É um gol muito importante nessa relação que ele continua tendo com a massa, pelo menos até o fim do ano, porque ele vai cumprir o contrato, ao que tudo indica, até o fim do ano. Um jogador que vai fazer 40 anos no meio do ano, mas que ainda tem condições de decidir jogos. Não à toa, mesmo num ano abaixo dos anteriores, como foi o de 2025, ele marcou 21 gols, amigo. Ele botou 21 bolas para dentro da rede. Mesmo o Hulk está baixo, o Hulk não está rendendo. Pois é, foi o artilheiro do time na temporada passada com mais de 20 gols. Então, um belíssimo gol do Hulk, um gol que pode virar de vez a chave do Atlético. O Atlético precisava muito de uma vitória como essa, porque o início do ano foi caótico, porque, de fato, né, os protestos da torcida foram pesados, muito pesados. A gente fez vídeo, falou sobre isso. De fato, hoje, a relação de confiança do torcedor do Atlético com os seus donos, com os donos da SAF, ela não é das melhores, o torcedor não confia, mas sendo justo, o Atlético fez uma janela dentro da sua realidade, né? O Atlético fez uma janela interessante. Os reforços já estão se encaixando no time, já estão se adaptando no time de alguma maneira, né? E o Atlético fez um bom jogo ontem contra o Cruzeiro. Primeiro desafio do ano, o Atlético se sai bem e pega moral para pegar o Palmeiras na quarta-feira pela Copa do Brasil. Bela vitória do Atlético, que segue sonhando também com a classificação. O Cruzeiro, a gente falou aqui do primeiro tempo que foi de uma certa trocação e de muitos erros, mas o Cruzeiro ele parecia um time mais perigoso do que o Atlético no primeiro tempo. O Cruzeiro dominava um pouquinho mais as ações a partir do meio-campo, começava a circular essa bola, tinha um pouco mais a bola com o Lucas Romero, com o Lucas Silva, né, começando essa construção, com os laterais aparecendo bastante. E aí o Caio Jorge teve uma chance logo no começo, que ele sai livre e a bola passa perto do gol do Everson. E depois tem o cruzamento do Kaique, que a defesa do Atlético cochila. E aí, cara, a frieza do Caio Jorge, a capacidade de definição, a qualidade para o domínio, né, a qualidade para deslocar, para dar o tapa que deu para tirar do Everson com categoria e depois indo lá pegar o copo que parecia de água, aparentemente água. Pô, uma baita recepção, né? Estamos em tempo de NFL, Super Bowl dia 8. Pô, em tempos de NFL, que recepção que o Caio Jorge fez do copo que arremessaram, né? Pegou certinho, tomou um golinho
e saiu para comemorar, fazendo 1-0 pro Cruzeiro. Só que o Cruzeiro, principalmente no segundo tempo, ele cai de ritmo. Ele só vai recuperar o ritmo um pouco mais intenso na parte final do segundo tempo. Me pareceu um Cruzeiro mais errático no segundo tempo. Não sei se dá uma desligada, se dá uma desconcentrada, pode ser coisa de início de temporada, é verdade, mas a coisa meio que se inverte, né? O Cruzeiro, que em alguns momentos do primeiro tempo parecia ter um pouco mais de circulação e controle no meio-campo, viu o Atlético ganhar duelos no meio-campo no segundo tempo. Então a intensidade do Cruzeiro ela baixa, ela diminui e muito rapidamente o Cruzeiro acaba tomando empate na bola enfiada para o Dudu, um erro de marcação pelo lado direito. O Fabrício Bruno não consegue interceptar o Dudu. O Kaique Bruno está na marcação do Bernard, essa bola vem cruzada, ele não consegue chegar antes e o Bernard acaba empatando o jogo 1-1. E aí no segundo gol, Fabrício Bruno erra o lançamento, ele vai sair com a bola longa da defesa, vai tentar achar alguém no meio campo. Ele estava buscando o Kaique, acho, né, na ponta esquerda. Aí o Atlético recupera, Alan Franco, Scarpa, a bola para o Hulk, Jonathan Jesus toma o drible que toma, né? Enfim, os zagueiros estão sujeitos a isso e o Cruzeiro acaba tomando virada. Inclusive, a palavra desatenção, ela aparece na coletiva do Tite, né? Tite fala, pô, esse time precisa ter maturidade, né? E aí o torcedor do Cruzeiro começa a se lembrar de 2025, de alguns momentos assim difíceis que o Cruzeiro teve de desligar e isso fez com que o Cruzeiro perdesse pontos muito importantes no ano passado. Sobre a pressão em cima do Tite, são 3 derrotas no Campeonato Mineiro, Pouso Alegre, Democrata e Atlético, mas o primeiro grande teste, grande desafio com o time, né, titular, teve o Gerson entrando só no segundo tempo, mas é um cara que fatalmente vai ser titular desse time, essa pressão, cara, ela é normal do futebol brasileiro. Eu não concordo com ela, não concordo de, o Tite não vai conseguir repetir o trabalho do Leonardo Jardim. Ih, esse Tite não sei não, hein? Ih, esse Tite... Não concordo com isso. Não dá para você, no primeiro clássico do ano, com menos de um mês de trabalho, tirar conclusões definitivas sobre o que o Tite vai fazer no Cruzeiro. Não dá. Mas essa é a realidade do futebol brasileiro. O campeonato estadual só serve para isso. Quando você ganha, você é grande e ganha, fez mais do que obrigação. Beleza, show. Não salva o ano, queremos mais. Quando você não ganha, é um inferno na terra, ainda mais se você perder para um rival. E o Atlético ganhou os últimos 6 campeonatos estaduais, né? Ainda tem esse fator adicional aí. O Atlético é o atual ex-campeão mineiro. Então, eu entendo que é o contexto de cobrança do futebol brasileiro. Muitas vezes acima do tom, muitas vezes desproporcional, muitas vezes. Mas é o contexto, é assim que se trabalha no futebol brasileiro. E além disso, o Tite vai trabalhar com a sombra do trabalho anterior, que foi um bom trabalho, que resgatou a competitividade do Cruzeiro e que deixou o Cruzeiro a 9 pontos do campeão, brigando pelo título brasileiro, o campeonato praticamente inteiro, com uma terceira colocação muito sólida e com uma vaga direta de Libertadores. O Tite vai ter que conviver com essa pressão, de ter que fazer no mínimo igual, mas na verdade mais, porque a cobrança é sempre por mais do que foi feito pelo Leonardo Jardim, que fez um trabalho muito, muito bom em 2025. Mas, ok, essa cobrança é justa, é correta, tá tudo bem. Agora, essa cobrança tem que ser feita dentro de parâmetros aceitáveis. Você precisa entender, cara, é o primeiro clássico do ano, né? O Gerson acabou de chegar, vai se encaixar no time, é o primeiro clássico do ano. Calma, é importante ter essa calma para que o Cruzeiro também não perca a oportunidade, não rasgue de novo, não tenha que fazer o que fez no ano passado, né? Trocar um treinador no começo de temporada. Deu certo porque também a escolha pelo Diniz, enfim, o Diniz já deveria ter saído antes e não começado 2025, mas isso é uma outra história, isso é uma outra questão, mas seria muito ruim. E eu acho que o Tite é um treinador com repertório, com história, com tamanho para fazer o Cruzeiro competir em 2026. Acho que vale o torcedor do Cruzeiro aguardar um pouco, mas entendo a chateação, entendo a frustração de perder um clássico com as falhas que o Cruzeiro acabou cometendo, com a desatenção que o Cruzeiro acabou cometendo em alguns momentos no jogo de ontem. É isso aí, é o que eu penso. Sinal alerta, amarelo, beleza, tudo bem, né? Mas o Campeonato Mineiro, ele não é prioridade. O Cruzeiro está pressionado, pode ser que não classifique no Campeonato Mineiro, faltam 3 jogos, mas
é um time que vai precisar amadurecer e olhar para o Brasileirão com aquele apetite. O que vale é a partir de quinta-feira. Não é dizer que, perdeu ontem também a gente não queria mesmo. Ninguém está dizendo isso. Claro que você quer ganhar o Clássico. Claro que perder Clássico é horrível, é péssimo. Mas vamos combinar, o que importa mesmo é quinta-feira. É quinta-feira, Botafogo, Rio de Janeiro, Campeonato Brasileiro. É ali que o Cruzeiro precisa ter o seu nível máximo de atenção e de concentração e não cometer e não repetir os erros que cometeu ontem. Porque ali é onde importa. Brasileiro e Libertadores. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa semana para todo mundo. Deixa a sua opinião nos comentários. Juízo e tchau.